Olá, seja muito bem-vindo de volta ao meu canal. E nesse vídeo a minha voz está um pouco pior do que de costume, mas é o que temos para hoje. E nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre o livro O Jumento e o Carcará, do autor pernambucano Samuel Freitas. É uma coletânea de contos que com certeza vai surpreender quem se aventurar nesta leitura. Bom, Samuel Freitas é natural de Tupanatinga, Pernambuco. Ele nasceu em 1985, essas informações estão aqui na orelha do livro. Ele trabalha como bombeiro militar, é autodidata, bacharelando em Direito e mora em Tupanatinga com a esposa e os filhos. Agora vamos conhecer um pouco mais da obra. Bom, o livro O Jumento e o Carcará, como eu disse, é uma coletânea que reúne 10 contos e logo de cara o que me chamou a atenção foi a criatividade e a inteligência do autor. A forma como ele mistura o humor, as reflexões filosóficas e a crítica social. Mesmo sendo seu primeiro livro, Samuel Freitas já chega com uma proposta literária muito madura. Duas coisas que me impressionam no livro. A primeira é a escrita brilhante, ele tece referências filosóficas, religiosas, sociais com maestria. Suas críticas e digressões são muito bem construídas, o que enriquecem a narrativa, convidando à reflexão. E a segunda coisa que me impressiona é a versatilidade dele. O autor transita por diferentes gêneros. A fábula, a alegoria, o realismo, o conto filosófico e religioso, mostrando que não se prende a uma única fórmula. Essa diversidade torna o livro ainda mais rico, oferecendo uma experiência variada e cheia de surpresa. O autor tem a habilidade de alternar entre provocar o riso, emocionar e incitar momentos de reflexão profunda. E esse é um dos grandes encantos do livro, a incrível capacidade de conduzir o leitor do riso à introspecção com uma naturalidade fascinante. Os contos têm uma autenticidade cultural marcante, com tons que refletem diferentes realidades. O primeiro conto, em especial, é carregado do sotaque pernambucano que dá vida à história e acrescenta profundidade à narrativa, transportando o leitor diretamente para o sertão nordestino. Nos outros contos, o autor explora diferentes estilos de linguagem, adaptando o tom à história que ele está contando, mas sempre mantendo a sua marca única. Ele tem uma escrita marcada e marcante. O humor e as críticas nos contos são evidentes, diretas e muitas vezes carregadas de metáforas e analogias que intensificam a força das mensagens. Os temas abordados são vastos, são variados. Há contos tristes como O Meu Funeral, onde o narrador narra o seu próprio velório enquanto reflete sobre a vida e a passagem do tempo. Há também o conto religioso, como O Filho de Timeu, que fala da fé do cego de Jericó, trazendo uma perspectiva profunda e comovente sobre a espiritualidade. Outros contos têm digressões interessantes para trazer à tona temas que nos colocam para refletir, e são digressões muito bem feitas. Ele traz lembranças da infância que despertam a nostalgia no leitor, como nos contos A Parede, Cheiro de Cigarro e Dono de Casa. Inclusive é neste conto, Dono de Casa, um conto muito interessante, que ele deixa a mensagem que é na simplicidade da vida, nas coisas cotidianas, que se encontra a verdadeira felicidade. Enquanto tem esses contos que eu citei, que trazem digressões para relembrar o passado, tem outros contos que traz temas bem atuais, como as redes sociais, que é o caso dos contos Uma Pipa e Quartinho, que inclusive é um conto bem triste e real, que fala de uma influenciadora, né, que troca a sua família pela família virtual. E também tem contos que abordam as correntes de pensamento, as questões sociais do nosso tempo, como é o caso do conto A Mundiça, que falava Mi, Nova Liliput, e Melindres de Aprendiz, que é um diálogo entre irmãos. A Mundiça que falava Mi, eu vou falar deste conto mais pra frente. Enfim, todos os contos aqui trazem pontos de reflexão, apresentam algum tipo de crítica afiadas e pertinentes. Os contos nos impactam de formas variadas, fazem rir com ironias afiadas, emocionam com histórias melancólicas que levam a reflexões profundas, como eu já disse, sobre temas universais, como o tempo, a humanidade, a moralidade, a fé, a vida contemporânea. Samuel Freitas traz muitas referências a outras
obras, autores, a mitologia, a filósofos, pensadores, inclusive Machado de Assis se faz presente aqui no livro. Em muitos momentos, durante a leitura, eu me lembrei da escrita de Machado de Assis também. A linguagem aqui do livro é outro ponto forte. O autor usa palavras com um lirismo próprio, criando uma prosa sofisticada, mas que continua acessível. É uma escrita que tem personalidade. Falando ainda das referências, eu fiz bastante marcações, são 10 contos, com mais ou menos 10 páginas cada conto, mas dá para marcar muita coisa, tem muitas referências. Eu consegui aqui marcar também, fazer muitas marcações referente ao estilo do autor, o estilo de escrita dele, muitas frases profundas e muitas referências a outros autores, como eu disse, a outras obras. Enfim, o livro tá todo marcado. Eu li e reli o livro, como eu já disse, e eu vou falar aqui dos meus contos favoritos, que é O Jumento e o Carcará, O Meu Funeral, A Mundiça que Falava Mi e O Filho de Timeu. E só agora eu percebi que tava torto aqui a câmera, porque eu tô aqui bebendo, eu tô à base de um chá de gengibre com limão pra conseguir falar, e eu terminei entortando aqui. Mas vamos seguir. Agora eu vou falar dos meus contos favoritos. Começar pelo conto que dá título ao livro, que é O Jumento e o Carcará, que é uma fábula filosófica e bem humorada que nos conduz a uma conversa inesperada. É marcada pelo autêntico sotaque nordestino entre um carcará astuto e um jumento muito inteligente, mas infelizmente já debilitado pela fome e pela sede na seca do sertão, mas muito orgulhoso da sua história e legado. Em um cenário árido marcado pelo solo rachado, o jumento narra ao curioso carcará os feitos grandiosos dos seus antepassados, como as vezes que foram escolhidos para carregar Jesus, Maria e José, revelando a grandeza da sua raça, mesmo em meio às adversidades. Eu vou ler um trechinho aqui do conto O Jumento e o Carcará, que está na página 15 e 16, mas tudo acabou dando certo, compadre. Graças a Deus Pai Todo-Poderoso. Teve outro momento com Nosso Senhor quando ele entrou montado em cima de um de nós lá na Terra Santa antes da Páscoa. Consegue imaginar, compadre? O Deus Filho, Cristo Senhor, Rei dos Reis, o justo e vitorioso, humildemente entrando para salvar e abençoar seu povo como príncipe da paz? Poderia entrar cavalgando uma onça brava, mas entrou montado num jumentinho mesmo. Não é uma honra? E como se agora pudesse ouvir todo aquele povo saudando ele com gritos de alegria. Hosana, Hosana, Hosana. Aí o carcará. Que coisa mais linda, compadre. Acredite se quiser, debaixo das penas tô todo arrupiado. Mas me diga uma coisa, que diacho é essa tal de Dona Hosana? Era só o que me faltava. O asno não conseguiu conter o riso. Ô criatura de Deus, Hosana é uma palavra lá do povo de Deus que significa me acuda, ou coisa parecida. Entendeu, criatura? Balançava a cabeça, e eu pensando que os carcarás fossem judeus. E por que a gente ia ser judeu? Por causa do bico? Olha que isso é preconceito, vice. Se pegarem um compadre com essas prosas, vai acabar virando charque de graça. Não é pelo bico, compadre, carcará. É pelo solidéu que vocês usam na cabeça. Pelo quê? Esse boné de padre aí no Kengo. E tá bom, eu falei só até aqui. O jumento aproveita o diálogo para transmitir ao carcará valiosas lições. Ele mostra que as circunstâncias não definem quem somos, enquanto o carcará fascinado se torna guardião desses ensinamentos. E se souber fazer bom uso de toda a inteligência, de todas as histórias ali, ele passará adiante os ensinamentos do jumento. Neste conto inaugural, o autor estreante já revela a que veio. Com uma escrita envolvente e uma voz única, ele deixa sua marca registrada. Como eu já disse, esse conto é mais do que uma história divertida, é uma fábula filosófica que nos coloca para pensar como as circunstâncias da vida não determinam quem realmente somos. Outro dos meus contos favoritos é o conto Meu Funeral. Ele nos provoca uma reflexão profunda de que a única certeza que temos é o hoje. E é nesse momento que nós devemos amar verdadeiramente, porque só temos hoje para amar.
E eu vou ler um trechinho que está aqui na página 65 do conto O Meu Funeral, que é quando a mãe chega para velar o corpo do filho morto. E ele fala assim, ó: milhares de noites velou meu sono, hoje vela meu corpo. Espero ter sido digno de seu amor, de honrar a sua coragem. Não há justiça quando pais enterram seus rebentos. É antinatural. É crueldade ter o filhote assim ceifado, principalmente para uma mãe. É aniquilar um e condenar ao estado vegetativo o outro. O vazio na alma, deixado neste momento, é maior que a escuridão mais densa do menor buraco negro. Não há romancista, escriba ou poeta que acalante com palavras um conforto qualquer a essa pobre mãe. Ela faz dos filhos sua pele para encobrir todos os nervos e assim conseguir a fortaleza para encarar as adversidades da vida. Retire isso dela e ela ficará exposta às piores nefralgias. Toda mãe que conhece as dores de Maria Santíssima sabe que ao pé da cruz jaz muito mais que um filho seu. Ali perece toda a humanidade. Seja forte mais uma vez, minha mãe. Seu caçula deixa, mas eis aí seus outros amados filhos. E irmãos, eis aí sua exausta mãe. Cuidem bem dela, unam-se em abraço e se compadeçam. A vida é um fôlego, meus amores. É preciso respirar fundo. Que profundo. Agora eu vou falar do conto Filho de Timeu, mas antes eu vou dar uma dica. Antes de você ler o conto, leia sobre o cego de Jericó, que está no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, do versículo 46 ao 52. E o Samuel Freitas, ele dá uma visão mais ampla daquele acontecimento. E este conto apresenta um diálogo profundo entre um estrangeiro e o cego de Jericó, revelando as duas faces da miséria, o mísero e o miserável, ambos carentes de misericórdia. O cego, embora incapaz de ver as pessoas, enxergava o mundo à luz da fé. Já o estrangeiro, que representa o tentador, ele conseguia enxergar as pessoas, mas ele permanecia cego para a verdade. Recontando a passagem bíblica aqui de Bartimeu, o autor adiciona um diálogo que representa a tentação testando a fé do cego. E Bartimeu, com a sua fé inabalável, se torna instrumento de Deus para abrir os olhos de uma multidão de cegos, conduzindo-os ao caminho, à verdade e à vida eterna. Aqui fica evidente mais uma vez que as circunstâncias não são determinantes para quem caminha pela fé. E ele diz assim, ó, na página 94 do conto, O Filho de Timeu: sei bem o que sou, disto não me envergonho. O único constrangimento que tenho é de quem pensa que tão somente sou isso. É outro conto muito bonito também. Esse conto nos permite saber um pouco da vida de Bartimeu antes da sua cura. Ele é um homem de fé e o diálogo com o estrangeiro reforça a sua fé e a confiança no Senhor. A intenção do estrangeiro aqui, como eu já disse, que representa o tentador, não é só abalar a fé de Bartimeu, mas é fazer com que ele tenha raiva de Deus, se revolte contra Deus e coloque a culpa em Deus pela sua cegueira. E Bartimeu nos ensina que apesar da escuridão em que ele se encontra, ele enxerga muito mais do que a maioria das pessoas, porque ele vê o espiritual, o divino, a glória de Deus. Ele vê pelos olhos da fé. E com a sua fé inabalável, ele resiste às tentações. Por causa dessa fé, ele é curado. E aqui nós enxergamos a essência da jornada cristã, que é ter fé, resistir às provações e perseverar para alcançar a redenção. Outro conto que eu gostei bastante é A Mundiça que Falava Me, Nova Lilliput, que é inspirado no livro As Viagens de Gulliver, do Jonathan Swift. E assim como As Viagens de Gulliver é uma crítica à sociedade inglesa do século XVIII, este conto aqui é uma crítica à sociedade atual. Ele aborda temas como liberdade, correntes de pensamento, o engajamento social, a militância do mimimi. Quando você ler, você vai entender. E até o impacto da comunicação na forma como nos relacionamos e interpretamos o mundo. Eu fiquei fascinada pelas metáforas e pelas críticas presentes na narrativa. Como eu já disse, é inspirado no livro As Viagens de Gulliver, mas tem alguns momentos também que me lembra o livro 1984, do George Orwell. Eu ainda não li o livro As Viagens de Gulliver, eu tenho até uma edição aqui, já dei uma folheada, mas não peguei para valer. Já 1984 eu li,
que é uma distopia, né? Esse conto não é distópico, mas é um retrato dos nossos dias. No conto, o gigante representa o povo em liberdade, uma força poderosa, mas que acaba sendo sufocado, limitado pelas ideologias. E este conto me fez refletir sobre como a nossa liberdade ela pode ser minada de forma sutil ou explícita. Em resumo, o livro Jumento e o Carcará agrada diversos tipos de leitores. Se você gosta de uma boa história com personagens marcantes e com temas que vão desde o humor até questões mais filosóficas, com certeza você vai se apaixonar por este livro aqui também. Aqueles que não têm uma bagagem literária muito grande vai conseguir aproveitar muito bem esta leitura. E aqueles que já têm uma bagagem literária vai conseguir captar as referências aqui, que são muitas, e isso torna a experiência de leitura mais rica, como eu já disse. Samuel Freitas entrega uma das expressões literárias mais marcantes dos últimos anos no Brasil, e eu, pessoalmente, não vejo a hora de acompanhar mais do trabalho dele. Eu esqueci de falar no começo do vídeo, é da editora Danúbio, e o ano que vem, ele já falou lá no Instagram dele, que ele vai lançar um novo livro de contos. E eu já estou ansiosa para ler também. Bom, aos trancos e barrancos, com uma voz não muito boa, eu consegui falar um pouquinho deste livro aqui pra vocês, que tem uns 15 dias que vocês me vê falando deste livro lá no Instagram todo santo dia, né? Por falar em Instagram, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do Instagram do autor, pra vocês ir lá acompanhar também mais do trabalho dele. Bom, então era isso. Eu queria compartilhar com vocês as minhas impressões de leitura deste livro aqui que eu amei. E eu espero que vocês tenham gostado. O link do livro também está na descrição do vídeo. O meu link da Amazon, o link das editoras parceiras. E por favor, não deixem de ler este livro aqui. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então é isso. Se você gostou do vídeo, curte. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Me siga lá no Instagram. Até o próximo vídeo. Tchau!